Daí a mediunidade não é um campo de ostentação, é uma porta de serviço de uma tarefa de alta responsabilidade. Quando começamos no movimento espírita, havia uma certa unção e uma grande seriedade entre os médiuns, que lentamente vai diminuindo à medida que vamos vulgarizando a ideia. Daí, se me for lícito propor um pedido, este seria que voltemos às origens da nossa simplicidade, que nos recordássemos de Paulo, quando a jovem apaixonada se atira sobre ele e diz: é um Deus. Mentira, eu sou carne. Rasga a roupa e diz: vejam, eu sou carne podre. E não façamos aquele disfarce de fingir que não entendeu e manter a atitude de ídolo, de pés de barro. Porque nós somos vigiados pelo além. De mim próprio, por mais de 30 anos, um velho companheiro do século XVII me acompanhou. E me acompanhou com severidade. Um dia, queixando-me ao Chico no bom sentido da palavra, eu digo: já não sei o que fazer com o Espírito. Ele incorporou através de Chico para dialogar comigo, numa daquelas memoráveis sessões do grupo Meimei, lá em Uberaba, numa quarta-feira. Então eu disse: Chico, não sei mais o que fazer. Imagine 300 anos. Chico sorriu e disse: quanto? 300 anos. Ai, de fato. Quando eu estive muito doente em Pedro Leopoldo, muito doente, fui um dia à reunião mediúnica e eu estava tão mal, com dificuldade respiratória, que me apoiei assim ao pilar para poder entrar no Luiz Gonzaga, que era o centro. E o meu amigo, que me criava injunções dolorosas, estava ao meu lado. Aí ele me olhou e disse: Chico, tu estás tão ruim que eu vou te dar uma folga. Eu vou te liberar um pouco, vou deixar a doença fazer o meu trabalho em ti. Quando tu melhorares, eu volto. E eu perguntei assim: desde quando nós nos conhecemos, meu irmão? Ele disse: pelos meus dados, há 1900 anos. Porque o tempo é uma postura, é uma atitude na relatividade das ocorrências. E se nós olharmos a bibliografia romanceada de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, nós poderemos ter uma pequena dimensão dessas injunções dolorosas com o mundo espiritual inferior e superior. Há necessidade de aplicarmos passos especiais nas sessões públicas ou apenas a imposição de mãos? Cada caso é um caso. De acordo com a problemática do paciente, apliquemos a terapia correspondente. As cirurgias espirituais devem ser usadas como terapia na casa espírita? Positivo. Os amigos espirituais se propõem a atender às nossas necessidades através de técnicas cirúrgicas que nos escapam? Perfeitamente. E há um grande campo para os médiuns portadores de faculdade curativa. Dedicarem-se com zelo, com abnegação, abrirem-se ao amor, à saúde, quanto mérito. Eu conheci pessoalmente José Arigó e o encontrei na cadeia. Fui visitá-lo no dia 5 de janeiro de 1965. Ele estava encarcerado. E na conversa que nós mantivemos, ele disse: pois é, eu fui assistente do Dr. Fritz quando ele realizava experiências genéticas, matando pessoas à guisa de estudos e experiências. Então me reencarnei para continuar como seu assistente, e ele hoje utilizar de mim para curar, diminuindo os danos que causou naquela reencarnação. Conheci de perto o médium Edson Queiroz. Conheci menino de 3 anos no Recife. Conheci seus pais e seus avós. E chegamos a ter um relacionamento muito próximo, porque eu acompanhei na evangelização, na juventude, na mocidade, na pregação. E quando ele recebeu a primeira mensagem através de Beatriz Ferreira, pedindo que ele fosse estudar medicina, porque isso iria ajudá-lo numa tarefa de curas que ia realizar no futuro, eu tive conhecimento na mesma semana, porque retornei ao Recife. E Edson Queiroz me disse mais de uma vez: eu sei que a mediunidade é uma grande cruz,
Porque se de um lado os espíritos me usam a faculdade para o bem, as injunções das entidades dolorosas e perturbadoras levam-me a estados paroxísticos. Eu não sei se chegarei até o fim carregando esta cruz. E tive a ocasião de dizer-lhe mais de uma vez: lembre-se que os médiuns de Fritz tiveram desencarnação violenta, por causa do seu passado violento. Arigó, Edivaldo, um jovem de Vitória da Conquista, seu irmão, Wilde e Edson. Porque estão todos vinculados. E é necessário que o amor minimize a carga de aflições. Como você vê a importância do teatro no centro espírita? Como um veículo de grande comunicação? Kardec aborda que ele próprio foi ao teatro várias vezes, objetivando fazer estudos espíritas. Refere-se a várias peças espíritas que foram apresentadas no seu tempo e cuja premiere ele participou. No Brasil, nós tivemos durante um período um admirável teatrólogo, o professor Leopoldo Machado. Ele nos deixou um grande número de obras de teatro para a juventude. E hoje nós temos um excelente teatrólogo, que é Nazareno Tourinho, que ganhou inúmeros concursos de teatro no mundo profano e internacional, e que agora está escrevendo peças de teatro para o teatro espírita. Nós temos um grupo excelente aqui na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo, apresentando peças muito boas. E todos nós nos recordamos de uma peça de teatro em que foi transformada a obra de uma médium, da senhora Líbia Gasparetto, e cuja montagem gastou mais de $500 mil, e foi considerada excelente pela crítica, pelos ouvintes, pelos assistentes. Temos aí Além da Vida, que já recebeu a presença de mais de 2 milhões de espectadores em 10 anos. Uma peça montada em mensagens psicografadas por Chico e por nós, que sensibilizam e que comovem o auditório, e que tem comovido os autores e tem nos convertidos, porque eles são excelentes autores, mas não necessariamente excelentes espíritas. Daí o teatro tem uma grande função na nossa atividade de divulgação doutrinária. Presenciamos em algumas instituições assistenciais que exercem funções vinculadas a seus respectivos centros espíritas. Primeiro, que não há uma busca para desenvolver trabalhos interprofissionais com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, etc. E quando esses trabalhos são realizados, divide-se o técnico do religioso. Portanto, qual o procedimento dos colaboradores espíritas que, se de um lado necessitam do trabalho do técnico, este, por outro lado, somente atua segundo as suas presunções científicas, desvinculadas de qualquer influência religiosa? Não aceitar o técnico. Não é o fato de ele ser um técnico que vem aqui movimentar a nossa atividade, desvinculando-a do conteúdo espírita. Agora, se nós temos uma escola e trazemos um pedagogo, vamos seguir a orientação do pedagogo. Se nós temos um jardim de infância e necessitamos de um psicólogo infantil, não vamos exigir que ele seja necessariamente espírita, porque o que nós necessitamos é de um psicólogo para bem orientar as crianças. Agora, em nossa atividade doutrinária, não deve haver interferência, mas nessa atividade social, assistencial, a ajuda do técnico é relevante e deveremos respeitar. Agora, não vamos obrigar que ele tenha a nossa visão religiosa do assunto, para não confundir as coisas. Gostaria que você falasse sobre médiuns que dormem durante toda a preleção evangélica e doutrinária e dizem que estão desdobrados. Claro que estão desdobrados, estão dormindo. O sono é um grande inimigo da criatura humana. É um certo torpor. E há várias causas para o sono, inclusive há uma doença, a doença do sono. Há pessoas que têm essa disfunção neurológica e quando param, ao alimentar-se, pegam o garfo e quando vão levando a boca, adormecem. E ficam com o garfo parado no ar. Vão falar
e no meio da frase perde, é uma patologia. Então, ao sono do cansaço, de uma noite mal dormida, de um estresse, e ao sono de uma intoxicação fluídica. Muitas vezes, nossos adversários espirituais não querem que progredamos, nos intoxicam. Nós vamos à reunião, mas não fomos, porque estivemos dormindo o tempo todo, não aprendemos nada. Se os bons espíritos nos querem desdobrar, tem a noite inteira para fazê-lo, não durante a hora da reunião. A hora da reunião é para nós aprendermos e servirmos, e não para ficarmos desdobrados trabalhando no além. Daí é necessário um pouco de cuidado, para que as fantasias não preencham, porque nós temos tido a ocasião de ouvir pessoas ressonando. Eu já contei, eu estava proferindo uma conferência e estava nessa postura, a mesa aqui atrás, eu da frente do público, quando eu vi um ressonar daqueles que vai serrando a madeira e pega um nó. Aí eu me assustei, porque era um ressonar muito alto. Aí eu comecei a ver quem estaria dormindo, e nada, e nada, e nada. E daí a pouco aquilo vai, aquela coisa. Eu aí me virei para o presidente para pedir com os olhos que me salvava da situação. Quando eu me virei, era ele. Olha, o auditório veio abaixo. E maior, ele estava de olhos abertos. Eu aí tossi, pigarriei, sapateei, ele acordou e continuei a palestra. No fim eu disse, você deve ter tido uma noite muito difícil, mas tenha cuidado, porque nós vamos levar a nossa mensagem ao ridículo. Se o presidente, o anfitrião, estava dormindo na palestra do convidado do Espiritismo, imagine que coisa deve ser o Espiritismo. Ele disse, é porque eu me sentei muito confortavelmente. Quando eu me sento muito confortavelmente, eu durmo. Eu digo, mas não só você, todos nós. Por isso há posturas. A postura na aula, hoje aliás não há, né? Porque a pessoa vai fazer vestibular, bota a perna em cima da carteira e escreve por baixo da perna. Não sei como é que consegue, mas ainda deve haver algo de postura. Uma boa postura mantém a nossa posição de lucidez. Mas se a gente escorrega, fica cômodo, tem que dormir. Coitados de vocês, eu estou com pena, mas me deram um tempo, eu tenho que preencher o tempo. Mas já está para acabar, daqui a 2 horas nós acabamos. E que se dizer daqueles que sentem todos os sintomas dos personagens dos livros quando os leem, ou de problemas pessoais quando tomam conhecimento? Poderíamos chamar isso uma mimetização. Há pessoas realmente sensíveis que quando estão em contato com alguém com um problema, assimilam-no. É um distúrbio de sensibilidade. Nós teremos que participar do problema da pessoa sem experimentar o problema. Porque se carregarmos a cruz de cada enfermo que chega até nós, nós morreremos. Então teremos que criar uma certa disciplina mental e emocional para participarmos, mas não vivenciarmos o problema do próximo. Nos envolvermos, ajudarmos e nos liberarmos logo que saiamos. Não é uma atitude fria, mas chega aqui uma pessoa com distúrbio de personalidades múltiplas e dialoga comigo e eu oriento. Mas logo que saio eu procuro desmimetizar-me para não ficar com aqueles distúrbios psicóticos. Então é necessário ter uma postura nervosa, um cuidado, fazer um treinamento de meditação para não se intoxicar. Em que medida um centro espírita pode não estar correspondendo com os princípios da doutrina quando seus dirigentes fazem a divulgação e a realização de eventos para angariar verbas em benefício de seus assistidos carentes? Quando os meios não são lícitos, quando os meios não são morais. Eu me encontrava numa cidade do Brasil, durante os dias do carnaval, e se realizava ali um simpósio, e tinha muitos amigos. E então eu disse a um deles, ao encontrar no dia seguinte, você não foi ontem à palestra? Ele disse, não pude de volta. Porque no carnaval, nós aproveitamos para alugar a nossa sede, para com esse dinheiro manter a assistência social. Então tem baile carnavalesco e eu vou para lá para manter o equilíbrio. Eu disse assim, mas que sede? O centro. Porque o salão é muito grande, nós temos as cadeiras. E então nós alugamos a um clube. E alugamos alto, viu, rapaz? Alugamos alto. E meu filho, então era melhor vender cocaína, que ainda vendia mais alto. É um disparate.
Quer dizer, é o dinheiro da iniquidade para a dignidade? Eu disse, mas um baile de carnaval? Mas como é que as pessoas vão? Não, Divaldo, lá não acontece essas coisas que acontecem, eu descobri que acontece. Porque quem alugou, vende o bilhete, é quem compra. E depois o que vocês fazem? Depois nós fazemos uma limpeza psíquica e continuamos as reuniões. Esse é um dinheiro que não se justifica. A nossa assistência social não deve extrapolar as nossas possibilidades de mantê-la. E não é justo que nos utilizemos de quaisquer meios, inclusive os escusos, para aplicar de uma forma correta, em absoluto. Daí, nós examinamos que não há uma correspondência entre o que se prega e o que se pratica na casa espírita. Para a evangelização infantil, existe a necessidade de separarem-se as crianças carentes com a finalidade de evitar constrangimento por motivo de diferenças sociais? Não. Não vamos separar as crianças carentes das nossas crianças por motivos sociais. Mas às vezes é necessário fazer uma separação por motivos culturais. Porque os nossos meninos de 10, 12 anos já estarão entre a 4ª e a 6ª série. E o menino da favela estará analfabeto. Colocá-los juntos para ministrar a mesma aula é prejudicar os que estão mais avançados. Então iremos separar por um nível cultural, não social. Se o menino da favela estiver no mesmo nível cultural de aprendizagem, é lógico que teremos que separar não só por faixas etárias, mas também por capacidade de aprendizagem, que é a técnica da pedagogia, mas por questão social em absoluto. Porque nós não constrangeremos os ricos e continuaremos constrangendo os pobres. Então não os tragamos para cá. Nós os trouxemos para libertá-los e não para afligi-los. Como se comportar com companheiros que abandonaram o centro espírita na hora de grande luta, no momento da sua implantação, passaram por outros centros espíritas, dizem-se mais preparados doutrinariamente agora e retornam, demonstrando querer participar das atividades presentes. Quando se afastaram, uma das causas foi o melindre. Recebê-los bem. Se eles eram melindrosos, já acabou o carnaval deles. Eles agora voltam e recebamos. Nós nunca podemos conservar mágoas nem ressentimentos, porque eles tinham melindres, e se nós nos recebermos, temos ressentimento. Ele foi porque quis, não gostou. Agora que voltou, a nossa casa é um santuário para quem tem necessidade. O companheiro saiu, voltou, tornou a sair, voltou, problema dele. Nós somos sempre aquele que ama. Disputemos a honra de amar sempre. Agora, tenhamos cuidado com uma pessoa instável dessa natureza, não lhe atribuindo responsabilidades. Muitas vezes lá em nossa casa, que tem um bom parque de serviço e assistência social, chegam pessoas e dizem assim: Divaldo, por que você não faz aqui uma atividade de esperanto? Eu digo, faça. Mas você não podia fazer? Eu digo, se eu pudesse, eu já teria feito. Por que você não queria aqui uma escola de excepcionais? Porque o povo tem muita ideia. Eu digo, que bom, queria. Mas eu não posso. Eu digo, também eu. Ou então vem nos dar. Aí fica com raiva, vai embora, não volta mais nunca. Roda, roda, roda depois. Olá, Divaldo, tudo bem? Tudo bem. Olha, estou de volta, viu? Que bom. Eu nem notei que você saiu. Não, estou de volta, mais amadurecido. Ótimo. Eu poderia tomar conta da tarefa? Não, que eu não posso tirar fulano que está, mas vai ajudando. Porque eu sei que é por pouco tempo. Ele fica ali até o dia em que nós não concordamos com ele. Na hora que nós não concordamos, ele vai embora. É um direito que tem. Podemos separar as reuniões de desobsessão, ou seja, fazer o atendimento aos encarnados em dia determinado e aos desencarnados em outro dia? Mas é assim. A pessoa chega para o encontro fraterno, para a orientação. Nós encaminhamos a terapia do passe, encaminhamos ao estudo doutrinário, encaminhamos ao socorro conveniente, mas não encaminhamos à sessão de desobsessão. No máximo, poderemos pedir que a pessoa venha, que participe da parte de evangelização que precede o trabalho. Aplicamos-lhe o passe, mas na hora do trabalho propriamente dito, o paciente deve sair. Porque o paciente já está aturdido, está com o sistema nervoso à flor da pele, está sugestionado. Se ele ouvir o obsessor ameaçando, ele vai piorar e vai ligar-se muito mais pelo medo.
Daí não há nenhuma conveniência da presença do paciente para que a entidade se comunique, não necessita a presença do encarnado. Os mentores irão buscá-lo onde quer que ele esteja. Daí o atendimento ao encarnado, no nosso trabalho normal, e ao desencarnado na reunião especializada. Quais os requisitos básicos para ser evangelizador na área da infância? Primeiro, gostar de criança. Segundo, ter uma boa metodologia. E ao lado, entre o segundo e o primeiro, conhecer o Espiritismo para bem disseminar. Estudar o trabalho notável apresentado pela Federação Espírita Brasileira, que é muito bem elaborado, especificamente para a criança do jardim até a mocidade. Treinar-se, fazer alguns cursos que periodicamente os órgãos da USE e das entidades federativas promovem e começar a ajudar. Qual a idade mínima para ser evangelizador? É muito difícil estabelecer um critério de idade. Há jovens de 16 anos maduros e há velhotes de 70 profundamente infantis. Se ligar à televisão, vão ver uns velhotes dançando no carnaval, que tem a impressão que vão cair os ossos todos, coitado. Fingindo que ainda são jovenzinhos. E veremos jovens tranquilos também brincando no carnaval, numa atitude de tanto equilíbrio. Mas será ideal que ele esteja na faixa entre 16 e 18 anos, para já ter uma noção de responsabilidade, de maturidade, para poder dirimir os conflitos do trânsito da adolescência, das crianças, para poder não reagir, poder agir, que tem alguma experiência de vivência na área da pedagogia, que seriam os requisitos essenciais. Deve a casa espírita oferecer um atendimento diferenciado ao fármaco dependente? De jeito nenhum. Então já imaginou, nós temos agora aqui no Centro Espírita uma especialidade para atender drogados. Ali temos o dia de atender alcoólatras. Aqui temos o dia de atender fumantes. Aqui temos o dia de atender aidéticos. Desvirtuamos completamente, porque fomos ser terapeutas. A pessoa vem às reuniões doutrinárias e aprende, e nós orientamos ao indivíduo sair do seu problema. Agora, em particular, poderemos atender com um carinho especial, porque se trata de um fenômeno específico. Mas não criar um dia só para drogados, porque aí já não é uma tarefa do Centro Espírita. É uma terapia alternativa que estamos usando para atender uma pessoa com problema. Temos procurado deixar bem claro que não nos cumpre tomadas terapêuticas alternativas e fazer do Centro Espírita uma clínica. A nossa tarefa é espírita. O que não impede que cada um de nós se dedique àquilo que nós gostamos. Eu tenho uma amiga espírita que ela se dedica a atender aidéticos. Tenho outra amiga que colabora nos Alcoólicos Anônimos e, além das atividades tradicionais da casa, ela recebe pessoas com problemas de alcoolofilia para os encaminhar bem. Tem outro que é magnetizador e que está trabalhando com dependentes do fumo, com tabagistas. Então aplica passes magnéticos, faz hipnose, mas o Espiritismo não tem nada a ver com o trabalho que ele faz. É um trabalho adicional, que ele dá prazer, está dentro do cômputo da caridade, mas não é uma atividade da casa espírita. O que fazer? Ou como encontrar o caminho de volta quando o médium iniciado com grande vontade e extraordinárias possibilidades se desvia do rumo correto pela porta do sexo, cuja abertura se faz por sua própria fraqueza e através de um dos membros da diretoria do centro? Tragédia, meu Deus! O que fazer? Chorar e orar e deixar que cada um assuma a sua responsabilidade. Foi o que eu falei há pouco. Porque começa um certo envolvimento que vai comprometer o bom nome, a postura e a atividade da casa. Porque o fato de ser médium não o torna uma pessoa insensível, pelo contrário, é muito mais sensível. Porque se quem tem 5 sentidos não aguenta certas situações, imagine quem tem 6. A sensibilidade é muito maior, por isso se lhe exige uma vigilância muito mais complexa. Afastado que me encontro de tudo, choro na solidão de noites mal dormidas.
Sinto a presença de amigos espirituais, mas me debato na escuridão e não consigo achar a porta de volta, mesmo tendo cortado o mal pela raiz. Será que meu erro não pode ser reparado? Eu quero servir. Tenho procurado reformar-me. Será que os amigos espirituais não me podem ajudar? Mas se sente a presença dos amigos espirituais é porque eles já estão ajudando. Tire a consciência de culpa. Permita-se ser humano e errar. E considere o erro não como uma desgraça, mas como uma experiência que ele ensinou a maneira de agir corretamente. O erro é a técnica que nos diz: não faça mais assim da próxima vez. E apenas faça o bem. Não volte àquela casa onde você se comprometeu, mas volte ao lugar onde você seja necessário. Esta solidão é porque você está deixando de servir. Só há pessoas solitárias porque não se tornaram solidárias. Quando nos tornamos solidários, já não somos solitários. É muito fácil de seguir a doutrina espírita, porque um requisito só é nos exigido: vai, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me, disse Jesus ao moço rico. E o que é que nós temos para vender? Coloquemos aqui o verbo vender numa linguagem mercadológica. Vender é apresentar bem, é levar a outro indivíduo, é intercambiar. Nós temos a saúde, temos o entusiasmo, temos o orgulho, temos a presunção, temos a vaidade. Vendamos isto, libertando-nos desta carga. Demos o bom aos que são mais pobres do que nós e vamos atrás de Jesus e sigamos. Nunca houve tanta necessidade de Jesus como hoje. Nunca. Em todo lugar onde nos encontramos, estamos convidados a servir. Não seremos médiuns apenas na hora da experiência medianímica. A mediunidade é um estado de vida e o somos em todo instante, a qualquer momento, em todo lugar. A vida chama-nos para que desenvolvamos esta aptidão, este serviço, onde quer que estejamos. E a voz do Cristo está ressoando dentro de nós. O Espiritismo é o cristianismo de retorno. É o mestre suave, Simão. Quando eu entrei, eu não vi nenhuma meretriz. Eu encontrei ali uma irmã doente que pedia socorro. Olhemo-nos como almas em concerto. Tenhamos mais piedade uns dos outros. Consideremo-nos como necessitados de amor. E façamos uns pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para conosco. Sempre recordo a figura, a postura de Chico. Mas Dona Ivone Pereira contou-me que na sua mediunidade de prova, ela renasceu nesta encarnação para liberar-se de um cruel suicídio praticado em Portugal, no Rio Tejo, por uma questão de amor não atendida. E foi viver no Vale dos Suicidas, de onde foi resgatada e onde foi adestrada naquela região para vir com a mediunidade a fim de atender a muitos suicidas que se debatiam nas vascas da agonia. Desde menina, ela via as entidades perversas aturdindo-a no lar. E não fosse o carinho de seu pai devotado, e ela teria enlouquecido na infância. Teve a honra de conhecer a doutrina espírita e experimentou todas as agruras de um ministério caracterizado pelo sofrimento e pela solidão. Ela, que no ato de rebeldia ao amor, rasgou as vestes carnais, retornava agora sedenta de amor, sem ter ninguém para lhe ciciar palavras de carinho e de ternura aos ouvidos.
numa vida feita de provas e de dificuldades, que ela sintetiza em recordações da mediunidade de uma forma muito sutil. E me contou em longas manhãs, quando confraternizávamos, dialogando sobre as nossas dificuldades e as nossas buscas. Quando eu a conheci, no mês de julho de 1957, em Belo Horizonte, ela estava com um braço quebrado, porque um grupo de entidades perversas, aproveitando-se de um momento em que ela foi abrir o portão ao carteiro e se descuidou, seguraram-na pelos ombros e atiraram-na de encontro ao solo. E ela quebrou o braço. Os irmãos dirão, e a ajuda divina? A ajuda divina foi impedir que eles lhe dessem uma concussão cerebral, porque ela era devedora. O mal que nos acontece quando estamos no bem é a suavização de um grande mal que deveria acontecer e do qual fomos poupados, para resgatar pelo bem o que resgataríamos pelas lágrimas. Depois que eu proferi a palestra em Belo Horizonte, fomos a Pedro Leopoldo. E lhes relatarei um fato da boca de Chico Xavier a respeito dessa obra que ela guardou por 30 anos. O livro tinha sido recém-publicado pela FEB. O Chico segurou as duas mãos de Dona Ivone Pereira e disse, Ivone, acabei de ler Memórias de um Suicida. E Emmanuel me disse que foi uma das obras mais importantes dos últimos 50 anos na área da mediunidade. E que será uma das obras mais importantes dos próximos 50 anos na área da mediunidade. Porque você veio de lá e abriu a cortina do mundo espiritual que aguarda os suicidas. Este livro valeu a sua reencarnação. Tudo quanto você escrever e fizer é complemento à reencarnação. Ela começou a chorar e eu fiquei sensibilizado. Como estou agora? Toquei-lhe no ombro e lhe perguntei por que, Dona Ivone. Ela disse, porque ele foi escrito com lágrimas. Charles Camilo Castelo Branco, no livro está com pseudônimo, levava-me ao Vale dos Suicidas, por onde eu peregrinei noites e noites intérminas em desdobramento, revivendo as agonias que já havia vivido, e era trazida de volta. Então Charles, Camilo Castelo Branco, utilizavam-se das minhas memórias para darem forma ao livro, porque a mediunidade de Ivone nem sempre era psicográfica, automática, nem sonambúlica. Ela vivia a experiência. E quando voltava ao campo da lucidez, os espíritos retratavam a experiência. Muitas vezes, Dr. Bezerra levou-a aos bordéis mais sórdidos do Rio de Janeiro, a fim de atenderem a irmãs meretrizes vitimadas pela sífilis e por doenças venéreas no estado terminal. Ela era levada pelos benfeitores para libertar aquelas criaturas dos vampiros que as escravizavam, a fim de que tivesse uma desencarnação mais suave. E esses espíritos eram levados à casa espírita, onde ficavam internados até o dia da desobsessão, quando ela e outros médiuns funcionavam como instrumentos de consolo. Admiramos a mediunidade sublime de Chico, mas Chico trabalhou na desobsessão até há pouco. Até praticamente os 78 anos ele trabalhou na desobsessão. Ia às segundas-feiras à Casa Espírita da Prece para o trabalho de desobsessão, recebendo entidades vitimadas por perturbações perispirituais e entidades perversas. Será que na obra de André Luiz, muitos médiuns que ali estão sob pseudônimo, por acaso, alguns deles não são o próprio Chico? Descrito de uma forma diferente, em que André Luiz tem as experiências do querido companheiro e as retrata humanamente para nós, é uma questão a examinar. E Dona Ivone contou o seu calvário. Voltamos a Belo Horizonte e ela me disse, você não pode imaginar, você é tão jovem,
naquele ano de 1957. O que é ninguém nunca ter lhe dito, eu amo você. Ser uma jovem cheia de vida, e até bonita que eu já fui. Mas um dia eu encontrei alguém a quem muito amei. Era um oficial de marinha. Eu tinha algumas dificuldades econômicas. Estava no auge da mediunidade. E encontrei-o no passeio público. Ele então me convidou a um almoço. Eu estava necessitada de almoçar. Quando eu ia entrando no restaurante com ele, Charles, o seu querido mentor, disse: Ivone, se tu entrares aí, eu não entrarei contigo. Mas ele me vai dar um almoço e depois ele te vai cobrar um preço. Tu tens o direito de amar e de ser amada. Agora, se tu entrares com ele, eu me despeço de ti. Até mais tarde. Agora, se tu ficares comigo, terás que te libertar dele. E então ela disse, a ternura que eu sentia, todas as emoções e a fome. Então eu olhei para Charles, olhei para ele. Era o meu passado espiritual representado no ser querido. Era o meu presente humano. E eu perguntei a Charles, mas por quê? Ele é casado, Ivone. E tu não podes ser um instrumento que vai felicitar um lar. Mas tens o direito, porque tu tens o livre-arbítrio. Eu então olhei para aquele homem que me representava tanto e disse, me desculpe, mas eu me lembrei que tenho um compromisso. E acho que nós não nos vamos ver mais nunca. E nunca mais eu o vi. Isso é ser espírita. É a diferença entre ser médium espírita e ser médium. Mais tarde, ela aprendeu Esperanto e começou a se corresponder com pessoas em vários países do mundo. E os amigos disseram que havia um grande amor na sua vida e que antes de desencarnar ela iria encontrar. E tivesse um pouco de cuidado, porque ia ser um amor abrasador. Ela um dia recebeu uma carta da Polônia pedindo esclarecimento sobre um dos seus livros que tinha sido traduzido ao Esperanto. E ela começou a responder em Esperanto. E lentamente foi nascendo um enlevo, uma ternura, um amor profundo, primeiro espiritual, depois é que atrapalha um pouco. Foi nascendo, e um dia o jovem lhe disse, eu a amo, mande-me um retrato. Ela já era uma senhora de... Nunca se diz a idade de uma dama, mas de alguns anos. Ele mandou uma fotografia de quando tinha 30 anos, 35. E aí ajudou, naturalmente, as emoções dele. E um dia ele escreveu, irei ao Brasil conhecê-la para casar-me com você. Ela disse, eu não sou uma mulher insensível. Lentamente eu comecei a amá-lo também, é natural. Ele mandou-me fotos. Era bem mais jovem do que eu. Como são dolorosos e doídos os amores crepusculares. Quando nós sentimos a decadência e diante do ardor de uma juventude que sorriu licor da fantasia, a taça levada aos nossos lábios. E o crepúsculo diz baixinho, cuidado. É o ocaso. Como é doloroso. Então, eu amei. E quando menos espero, recebi um telegrama, chegarei amanhã e irei visitá-la. Que faria? Se eu aparecesse para ele e ele visse como eu estou, ele ia ter um grande choque. Mas que fazer se eu amava também? Então eu combinei com minha irmã. Nós o receberíamos muito bem, mas eu oficialmente estava viajando, eu não sabia quando ele ia voltar. Então eu tive que viajar uma semana antes. E quando ele chegou, minha irmã disse, que pena, Ivone está viajando. E vai demorar? Oh, sim, vai demorar. Ela está nas suas tarefas espirituais, não tem data para voltar. E ela me contou com toda a coqueteria de uma mulher que ama. Não aguentei de volta. Me penteei,
me embelezei, me vesti, me pintei. E corri para trás da persiana e fiquei olhando ele pela janela meio aberta, como se eu estivesse diante dele. Ele era tão jovem, tão belo. As lágrimas me corriam, e enquanto ele chorando dizia à minha irmã: não me importa que ela tenha mais idade do que eu a amo. E quero casar-me com ela, que me importa? Eu pressinto que ela me ocultou a idade, mas não é importante. Eu amo o conteúdo, não o continente. Eu estou preparado. Eu aí dava a Deus a minha própria vida. Não estava no meu programa o casamento. E não era agora septuagenária que eu iria começar uma experiência nova. Ele ficou ali a temporada que foi possível, voltou à Polônia, continuamos escrevendo e desencarnou. E quando desencarnou, ele veio me ver e me disse: que bobagem sua, eu a amo de qualquer forma. Já que não podemos fruir do seu corpo, deixe-me pelo menos ficar junto à sua alma até o dia que você volte. E eu que sou também assim, aquela alma que foi largada na estrada, né, como diz na Bahia, laranja madura na estrada, ou tem marimbondo dentro ou está podre. E eu aí disse assim: ai, dona Ivone, me conte como é que é. E ele aparece para a senhora, aparece Edivaldo. E ele lhe conta aquelas coisas bonitas, e me conta em esperanto. Agora há um problema, Edivaldo, sabe por quê? Chopin fica com ciúme. Porque ela também adorava Chopin, e tinha lá, diariamente colocava uma rosa para Chopin, e os dois conversavam. Eu aí perguntei: e Charles? Ela disse: Charles fica um pouco acima e fica dizendo: veja lá você, com tanto homem na sua vida, viu? Então a mediunidade tem este grande elenco de beleza. Que maravilhoso é podermos entrar por este caminho transcendente. Se me for lícito, portanto, encerrar este, não direi seminário, este encontro de amigos, abordando um assunto que nos interessa na casa espírita, rogaria primeiro aos médiuns mais amor, mais dedicação, renúncia. Suplicaria aos dirigentes mais tolerância, e a todos nós mais estudo, para que a doutrina nos fortaleça nas horas difíceis e logremos a nossa grande meta, que é a plenitude. Dia virá, meus irmãos, não muito próximo, não muito longe, em que nos libertaremos da carcaça material, como Chico anotou ao desencarnar uma irmã sua, um coral de crianças que cantava, dizendo mais ou menos assim: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor, descansa em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. E para concluir, Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos céus profundos, Pai, Senhor dos mundos, de bondade e de compaixão, pela tua insigne bondade, abre os horizontes da vida, bela, nobre e consentida, na ação libertadora da caridade. Que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Muita paz.